Olá, sou o Leandro, sou aluno de mestrado em Ciência da Computação na Universidade Estadual de Londrina. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Quicksort. Então, o Quicksort ele é um algoritmo de ordenação, ele é considerado eficiente, por isso ele é utilizado como padrão em algumas linguagens, como C++, Java e Python. Ele se baseia no paradigma de dividir para conquistar, ou seja, ele reduz o problema principal em subproblemas para a resolução. Ali a gente pode ver um pouquinho sobre a árvore de recorrência, sobre a divisão dos elementos que acontece na questão de dividir. Então, como funciona o Quicksort? O segredo do Quicksort, na verdade, ali, na ordenação em si, mas ali o que vai trazer eficiência é a seleção do pivô. Então, a primeira coisa que fizemos ali é a seleção do pivô para a esquerda, e elementos maiores que esse pivô para a direita dele do mesmo. Então, a segunda coisa a fazer é o método de partição. Nesse caso, vamos fazer sobre dois métodos de partição. E também temos ali o processo de recursão, que é repetir o processo ali nos subvetores criados. Então, para a seleção do pivô, temos 5 tipos. Desses 5 tipos, o primeiro é ali selecionar o primeiro elemento como o pivô. Temos como selecionar o último elemento do pivô como pivô. O elemento central, a mediana dos 3 elementos, ou seja, do início, do meio e do fim. Fazemos a mediana e selecionamos esse pivô. Um e outro seria um elemento aleatório. Aqui, nessa apresentação, eu vou focar ali na estratégia do último elemento. Aqui seria só um pouquinho para exemplificar para vocês. Os que estão marcados de verde são as escolhas para pivô, os de amarelo também, que a mediana de 3 teremos que selecionar ali 3 elementos para fazer o pivô e tanto o aleatório. Aqui um dos métodos de particionamento é o método de particionamento de OR. Ele é um pouquinho diferente do que vamos exemplificar aqui durante a apresentação, mas ele utiliza dois índices. Ele vai, por exemplo, selecionar o primeiro e o último e vai meio que puxando para o meio o método de partição para fazer essa ordenação. Ele é um pouquinho melhor do que o de Lomuto, que é bem aceito na literatura, porque ele traz um pouquinho mais de eficiência, só simplesmente por ter uma quantidade menor de trocas. Isso daí traz um pouquinho de velocidade de ordenação. A segunda método de partição é o partição de Lomuto. Ele daí é o padrão acadêmico da literatura, pela sua simplicidade, fácil de implementar, e embora ele seja mais fácil de implementar, ele tem uma quantidade a mais de trocas durante a ordenação. Então vamos fazer uma pequena simulação do Quicksort. Esse daqui vai ser o nosso vetor de entrada. Então ali já mostrando um pouquinho da legenda para vocês. O I vai ser o índice de partição, o de vermelho vai ser o pivô que a gente vai selecionar, e o J é o iterador. O iterador é o que vai ficar passando elemento por elemento. E o I simplesmente vai ser o último elemento que foi ordenado, vamos dizer assim. Então a gente coloca ali o -1, que só para dizer que estamos vendo antes. Então o índice de partição ainda não entrou no vetor. E a gente sempre vai comparar o que está em amarelo com o pivô do 7, que é o elemento J, está comparando com o 3, que é o pivô, que a gente selecionou como último elemento. A condição é falsa, não fazemos nada, somente integramos o J para o próximo elemento. Quando verificamos o com 2, o 2 dá a condição verdadeira, ele é menor que o pivô, então vamos fazer a troca de 2 com 7. Quando fazemos a troca de 2 com 7, o índice I, que estava antes fora do vetor ainda, vamos incrementar ele para a posição. Então o índice foi para 2 e analisamos o próximo elemento. Verificamos se o 1 ele é menor do que o vetor, que o pivô. Então essa condição é verdadeira. Vamos trocar o 1 com 3, 1 com 7, né? Perdão, 1 com 7. E também incrementar o índice I para o valor 1, que seria o próximo elemento. E assim por diante. Vamos selecionar, verificar agora o 8 com 3, então ele não é menor do que o pivô, não fazemos nada. Sempre que ele for maior do que o pivô, não fazemos nada. Novamente, o número 5 é maior do que o pivô, então não fazemos nada. E aqui, quando chegamos no elemento 5, já percorremos todo o vetor, só estamos com o pivô. Chegamos na posição do pivô, né, que seria o último elemento. Não fazemos a comparação do pivô com ele mesmo, que não faz muito sentido. Então, nessa parte, vamos fazer a troca do pivô com o I mais 1, que é o próximo elemento depois do que estamos verificando ali em verde. Então, já consideramos que os elementos aí estão ordenados, o pivô está no local correto, né, que todos os elementos para a esquerda dele são menores do que ele e todos os elementos da direita dele são maiores do que ele. Então, a partir desse momento, chegamos à parte dos dois subproblemas. O subproblema à esquerda do pivô e o subproblema à direita do pivô. Vamos repetir toda que fizemos até essa parte, tanto pela seleção do último elemento como o pivô. Então, como só temos dois elementos nesse daqui, verificamos ali se o número 2 ele é menor ou maior do que o pivô. Então, ele não é, essa condição é falsa. Vamos simplesmente incrementar o J. Porém, aqui já estamos no fim do laço, porque só temos esses dois.
Então, internamente ali, só vamos fazer a troca do pivô com o próprio i mais 1. Podemos verificar que esse lado esquerdo está totalmente ordenado. Vamos para o lado direito, comparamos o número 8 com o pivô. Ele não é maior, ele não é menor do que o pivô, então ele continua no mesmo local. Com 5, a condição é verdadeira com o próximo elemento. Então, fazemos a troca do 5 com o 8. Incrementamos o i. Novamente, verificamos aqui. Então, ele chegou ao fim do laço. Não comparamos com o 7. Então, nesse momento, é a hora de fazer a troca com o próprio pivô. O i mais 1 vai trocar com o pivô. E já consideramos o elemento que o vetor do lado direito também está ordenado. Então, esse aqui é o vetor final, totalmente ordenado. Ele é um pouquinho diferente do merge sort, porque a gente não faz ali a combinação dos subproblemas. Ele já é posicionado ali ao decorrer do particionamento. Então, um pouquinho sobre análise assintótica. O custo de uma partição ele é θ de n. E temos os dois casos, o caso médio e o pior caso. No caso médio, quando o vetor conseguimos ali colocar o pivô exatamente ao meio, vamos dizer assim, o vetor, e dividimos os duas subproblemas em tamanhos iguais. Então, ali pelo teorema mestre, conseguimos identificar que pelo caso médio conseguimos um n log n. Já no pior caso, quando o vetor, por exemplo, já está ordenado e selecionamos um pivô nas suas extremidades, um desbalanceamento muito grande na sua árvore de recorrência. Isso ali vai gerar ali uma θ de n ao quadrado, que vai ser o pior caso do nosso vetor. Então, um pouquinho aqui sobre o benchmark. A gente testou 4 entradas diferentes, que é o vetor totalmente ordenado, um vetor totalmente decrescente, um vetor aleatório e um vetor que eu nomeei como organ pipe, que seria até a metade dele ele está organizado de maneira crescente e a segunda metade de maneira decrescente. Olhando um pouco na literatura, o Quicksort sofria um pouquinho com esse organ pipe também, e vamos utilizar todas as estratégias. Seleção do pivô. Vamos escolher o primeiro, o último, o elemento do meio, um elemento também aleatório e também a mediana de 3 elementos. Como seleção do pivô, os dois tipos de particionamento, que é do Lomuto ou de War. E temos essas 4 métricas aí. Porém, aqui no vídeo eu vou mostrar para vocês somente de tempo de execução para análise comparativa de cada estratégia. Então aqui a gente tem os dois vetores. No eixo X é a quantidade de elementos que a gente tem em cada vetor. Então colocamos o vetor ali desde 50 até 2000 elementos, sempre subindo de 200 em 200 elementos. E percebemos ali já que tanto o ordenado quanto o decrescente, utilizando o particionamento de Lomuto, ele fica com um tempo bem superior ao OR, ali circulado de vermelho. As linhas estão com a legenda na direita. Então, para seleção do pivô como o primeiro e o último, que são as duas linhas ali que estão fazendo o n ao quadrado, está fazendo meio que uma curva, né? São as piores condições, tanto para o OR quanto para o Lomuto. Aqui vemos um pouquinho diferente com os outros dois tipos. Vemos que para o aleatório ele se sai muito bem, o Quicksort, e para o organ pipe escolher o elemento do meio não ficou muito interessante, até porque até o meio dele, para a esquerda dele, ele está organizado de modo crescente e o outro subproblema vai estar de ordem decrescente. Então ele vai cair basicamente no caso nesses dois primeiros casos, só que nos dois subproblemas posteriores. Aqui está um pouquinho das referências que foram utilizadas. E eu vou mostrar aqui para vocês o GitHub, vai estar disponível na descrição do vídeo. E aqui no README vai estar falando como que fazer a instalação, a utilização do repositório. E o mais importante para vocês aqui vai ser o Jupyter Notebook aqui, que a gente vai ter a explicação falando quais são as métricas, os pivôs, os tipos de partição. Na primeira célula vai estar mostrando aqui a geração do dataset. Todo esse dataset vai estar disponível também no diretório. Porém, se vocês quiserem mudar de alguma forma, só alterar o código aqui da célula. Uma breve explicação de quais são os 4 tipos de dataset que a gente consegue criar. Aqui seria rodar experimentos. Os experimentos ali vão ser salvos no DataFrame Pandas. E aqui a gente vai ter um pouquinho mais de análise diferente um pouco do slide, né? Que vamos ter algumas métricas diferentes. A primeira linha aqui vai ser as métricas de tempo de execução. A segunda vai ser a quantidade de chamadas recursivas que vai ter. Um pouquinho do tamanho máximo da árvore.
e a quantidade de troca de elementos. Todos esses gráficos aqui vamos ter tanto para cada tipo de partição, e ao final aqui vamos também ter a análise comparativa deles. Então é isso, esse é o vídeo para vocês. O GitHub vai estar na descrição do vídeo, e muito obrigado.